para a nossa culinária, que hoje não será aqui no estúdio, porque nós invadimos a casa de uma chefe. Aproveitando que hoje é feriado, né? Que tal aprender não só uma receita, mas várias, a partir da receita versátil de um pão, que pode ser transformado em pretzel, em donuts, também em roll de goiabada e até mesmo, gente, num sonho de padaria. Dá para acreditar? É isso que a chefe de cozinha Mayara Kriegner vai nos ensinar agora. Vamos acompanhar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mayara Kriegner e eu tô aqui hoje na minha cozinha, sejam muito bem-vindos, para fazer uma massa que vocês vão amar. É uma massa de pão e aí a gente vai fazer uma massa só com 4 possibilidades. Mas eu vou contar para vocês que a gente tem outros recheios também para fazer. A gente vai fazer, primeiro de tudo, um donuts e um sonho, que são fritos. E aí com a mesma massa a gente vai fazer pretzels e rolls de goiabada. Não tem como ficar ruim, né, gente? Então vamos lá começar? E aqui estão os ingredientes que eu vou passar certinho para vocês. Então a gente vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 20 gramas de fermento biológico seco, tá? Que é aquele do saquinho que a gente compra no mercado. 10 gramas de sal e 80 gramas de açúcar. E aí a gente vai ter 3 ovos e 80 gramas de manteiga ou margarina, tá? E aí, então, o leite, a gente tem aqui 450 gramas. O que é importantíssimo de a gente perceber aqui agora? Cada farinha vai absorver uma quantidade diferente de líquido. Então, eu coloquei aqui 450 ml de leite, tá? Aí você precisa ver, como eu vou mostrar aqui pra vocês o ponto certinho da massa, você precisa chegar exatamente onde eu vou chegar aqui. Se você precisar colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos de leite, não tem problema, tá? Então eu vou começar a bater os ingredientes. Quando a gente já não perceber mais os ovos nessa massa aqui, nessa batedeira, a gente vai intercalar o leite. Pode pôr um pouquinho de leite, tá? Mais ou menos metade aí da sua receita. E a manteiga, ó, tá? Por quê? Porque aí a gente consegue com que eles vão integrando e incorporando na massa aos poucos, tá? Então vou ligar de novo. Prontinho. Então, ó, agora a gente tem uma massa totalmente integrada já. Ela já não tá grudando já, nem no bol da batedeira e nem na minha mão. Então a gente sabe que a gente tem o ponto dela aqui já certinho, tá? Ó, então já saiu todo aqui do bol. E aí, aqui eu só vou finalizar ela, ou seja, eu vou deixar essa massa em formato de bolinha, para ela crescer por igual. Então, ó, aqui ela vai dobrar de tamanho, tá? Daqui uns 40 minutos, mais ou menos. E aí a gente vai começar a manipular aqui para fazer todas as modelagens aí que a gente vai aprender hoje, tá bom? Então, ó, aqui coloquei a minha massa, tá? Para descansar. E vou cobrir com um pano de prato seco e limpo. Pode ser plástico filme? Pode, não tem problema, tá? Aqui ela vai ficar crescendo por volta de uns 40 minutos. Se você tiver num dia frio, mais ou menos, pode até ser uns 50 minutos. E num dia de muito calor, ela vai crescer mais rápido, então uns 30 minutos, tá? Importantíssimo, gente, eu fiz essa receita na batedeira. Mas se você não tiver essa batedeira que tem esse gancho ou uma outra parte de batedeira parecida com isso, dá pra você fazer com certeza na mão. Só vai demorar um pouquinho, você já vai fazer a academia do dia aí, então pode fazer, não tem problema nenhum. Bom, então olha, minha massa cresceu e agora a gente vai dividir em 4 partes. Bom, eu, gente, gosto de pesar, sabe? Pra gente saber aí certinho quanto que tem a massa inteira
e aí a gente divide em 4 partes iguais pra gente fazer os nossos pães. Então, ó, vamos começar pelo donuts, tá? Então eu peguei aqui a minha massa, eu vou abrir ela, tentar aqui em formato de retângulo ou quadrado, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui um molde pra gente ter o nosso donuts. Existem os cortadores de donuts já prontos, tá? Eu vou usar um aro aqui pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Esse aro, ele é pequenininho, ele não é um donuts muito grande, mas tem o maior também, se você quiser. Então, eu vou cortar aqui uma parte da massa com o aro. E eu peguei um bico desse de confeitar pra cortar o centro dele. Então, ó, se você quiser fazer ele só o donut sem o centro, também dá super certo, ó. Que bonitinho que fica. E aqui a gente vai deixar aí mais uns 20, 25 minutos para ele crescer um pouquinho antes de fritar. E a gente vai fazer a modelagem do sonho, tá? O sonho não tem segredo. Eu vou pesar aqui 80 gramas de massa. Então, eu vou só deixar minha massa redondinha, ó. Eu vou colocar a parte pra baixo aqui, ó. Vou juntar a partezinha. E aí, eu venho na bancada e vou fazer uma bolinha com a mão. Bom, então aqui a gente tem os pães descansando e eu vou te ensinar agora a fazer o creme de confeiteiro para rechear o sonho. Então aqui eu coloquei 500 ml de leite já para ferver, tá? O que é importante? A gente não pode deixar o leite ferver de derramar. Quando ele começar a borbulhar, a gente já começa a desligar aqui pra gente fazer o processo, tá? Bom, então aqui a gente vai precisar de açúcar, tá? 80 gramas. Aí a gente vai precisar de amido de milho. E aqui eu vou precisar de 3 gemas. E aqui eu tenho nesse bolzinho um pouquinho de essência ou extrato de baunilha. Então, para começar, eu vou misturar com o fouet as minhas gemas com metade do açúcar, tá? Então, venho aqui, não precisa pesar, nada disso, põe a olho mesmo, tá bom? E essa outra metade eu já vou colocar aqui no leite pra ferver aqui tudo junto, tá? Então eu vou misturar aqui só, ó. Ele nem começou ainda, agora que vai começar a misturar. E aqui eu vou bater, tá? Essa gema com o açúcar e vou colocando então aqui o meu amido de milho, tá? Pra gente fazer aqui um creminho. Então, ó, já integrei todos os ingredientes, coloquei a essência também, aqui já junto com as gemas. E ela fez aqui um creminho, ó, tá? Mais ou menos nessa espessura aqui que precisa, ó. O leite já tá fervendo, então a gente já vai começar a fazer um processo que se chama temperagem. E eu vou transferir então esse creme pra cá e mexendo aos poucos. E aqui, gente, são cerca aí de uns 5, 6 minutos, dependendo aí do seu fogão, até esse creme começar a engrossar. Então aqui, automaticamente, terminei, deixei ele no ponto que eu queria, eu vou passar para um outro recipiente, tá? Então aqui, ó. Pronto. E aqui agora, o que eu vou fazer? Colocar um plástico filme, tá? Em contato com o creme.
justamente para não criar aquela película que vai deixar a parte de cima meio dura, tá? E agora, geladeira durante 1 hora pra gente conseguir usar aí esse creme da melhor maneira possível, tá bom? Pra gente fazer o pretzel, eu vou mostrar a modelagem aqui pra vocês agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Dividir minha massa em 3. Essa eu fui no olho, tá? Eu não pesei, olha só. Então, eu vou abrir ela em formato de retângulo, porque a gente precisa dobrar ela aqui, ó, e fazer como se fosse uma minhoquinha, tá? A gente vai, ó, só fazendo esse movimento até a gente esticar essa massa bem, ó. Só que lembrando que o centro dela precisa ficar mais largo do que o final dessa minhoquinha, ó. E aí eu vou ensinar pra vocês o jeito mais fácil de fazer a modelagem do pretzel, tá? Quem faz com bastante habilidade, só cruza ele aqui assim e ele já fica. Mas aí em casa eu vou te ensinar. Você vai virar aqui 2 vezes, ó. E aí você monta ele certinho e afunda ele aqui mesmo, ó, pra ele grudar, tá? E aí eu vou colocar aqui pra ele terminar de crescer também. O nosso roll de goiabada vai ter o recheio de goiabada cremosa, tá? Então eu vou ensinar pra vocês, não tem segredo nenhum. Aqui eu tenho 150 gramas de goiabada em pedacinhos, tá? Pra facilitar. Vou colocar aqui na panela, ó. Com água. Quanto de água, Mayara? Umas 5 colheres, ó. Já deu. E aí eu vou derreter essa goiabada na água, tá? E aí vai mexendo sempre para não queimar, então até ela formar um creme mesmo. Bom, vamos fazer então os rolls de goiabada. E aí eu vou abrir essa massa, tá? Mais ou menos do tamanho da minha tábua que eu tenho aqui, tá? E aí, olha que legal, a gente vai só passar a goiabada cremosa, que já esfriou, certo? E enrolar em formatos de rolinhos, de rolls. Eu tô colocando aqui num papel antiaderente, tá? Se você não tiver, não tem problema, pode colocar numa forma untada mesmo. Aqui, 20 minutinhos e a gente já leva pro forno. Bom, pra gente fazer o pretzel agora, pra gente finalizar ele, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar um banho de bicarbonato e água. Nossa, que coisa estranha, né? Mas é isso que vai deixar o pretzel com aquela película, aquela capinha, assim, aquela partezinha bem crocante por cima e aquela cor meio caramelo, tá? Então aqui eu tenho meio litro de água e 2 colheres de bicarbonato. Vou ferver a água e vou colocar o bicarbonato, tá? Não tem problema de passar esse bicarbonato, de prejudicar o pão, nada disso, tá? E aí, quando eu tiver essa água já fervendo ou quente, eu posso até desligar, tá? Pra não interferir tanto no pretzel. E aí a gente coloca ele lá dentro. Ó, vou colocar aqui. Quanto tempo? Nem 10 segundos, tá? É muito rápido, porque é só um banho mesmo. Coloquei aqui, tirei e aí coloco na minha forma já com o papel ou já untada, tá? Por que é legal a água não estar fervendo? Justamente para a gente não ter uma cocção muito rápida desse pretzel aqui na água, que não é o objetivo, tá?
E agora, gente, forno, tá? Pré-aquecido, 180, 190 graus. Aí vai dar aproximadamente uns 20 minutos, tá? Dependendo do seu forno e também do ponto que você quer de douradinho o seu pretzel, certo? Vou colocar lá. Bom, aqui a gente tem óleo, tá? De soja, mais ou menos 150, 160 graus. Não deixa ficar muito quente, porque senão ele queima e o seu pão fica cru dentro, tá? Então, vou começar aqui, ó, só fazendo esse teste pra gente ver se ele vai começar a fritar mesmo já, ó. E o legal também é a gente não colocar muitos ao mesmo tempo, tá? Justamente pra ele não grudar aqui dentro. E aí, ó, gente, mesmo processo para os sonhos, tá? Coloca aqui e deixa ele fritar. E agora, aquela hora que a gente estava esperando, que é de finalizar o nosso donuts e o sonho. Pro donuts, eu gosto de fazer uma cobertura de glacê, tá? Para isso eu vou usar aqui meia xícara de açúcar de confeiteiro, tá? E o leite é meio a olho mesmo, tá? E eu vou colocando o leite bem aos poucos. É bem pouquinho, tá, gente? Por quê? Porque a gente quer essa mistura para esse glacê bem grossinha, ó. Então eu vou misturando aqui e aí ele vai engrossando. O ponto é esse aqui, ó, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Os donuts, eles já esfriaram, tá? O sonho também. Então, vou deixar esse glacê descansando aqui 2 minutos, só o tempo da gente fazer o sonho, tá? Então, aqui pro sonho, a gente vai cortar ele ao meio. Não precisa cortar muito inteiro, ó. A gente sempre deixa um pouquinho. E aqui eu venho com o creme de confeiteiro, que eu pus aqui na manga para facilitar, mas se você quiser colocar só na colher também, fica ótimo, tá? E eu vou rechear aqui o meu sonho. Vou fechar ele, ó. E aqui, gente, eu tenho açúcar de confeiteiro pra gente vir e, ó, finalizar o nosso sonho. Deixar ele bem com sonho de padaria. Aquela cara linda, tá bom? E agora, o donuts, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui aquele glacê, lembra que a gente acabou de fazer? Ó, vou mexer ele aqui só pra ficar fluido, tá? E aí, eu venho com o donuts e já mergulho ele aqui. Ó, mergulhei ele, finalizei, ó, tiro o excesso e aí eu deixo ele descansar já com o glacê por cima, ó. E aí eu posso escolher se eu coloco um granulado, esse aqui eu vou colocar granulado lilás, pra ficar bem bonitinho. Vou pegar aqui o nosso pretzel e o nosso roll de goiabada, tá? Vou começar aqui com o pretzel para mostrar para vocês, daqui a pouquinho eu já tiro o roll. Para mostrar para vocês esse processo de finalização do açúcar e da canela, tá? E aí, eu já deixei uma manteiga derretendo aqui no micro-ondas mesmo. Pode ser manteiga, pode ser margarina, tá? Como vocês preferirem. E aí, o segredo tá aqui, ó. A gente vai mergulhar aqui essa parte da frente do pretzel na manteiga derretida. Aí a gente vem e mergulha no açúcar e na canela, na misturinha de açúcar e canela. E os rolls de goiabada, ó, que a gente fez, já estão aqui, ó, que macio que tá.
Finalizamos então os pães com essa massa que é super coringa, né, gente? E aqui a gente deu só 4 opções, mas aí na sua casa você pode usar a sua criatividade, você pode criar outras coberturas, outros recheios, só que não esquece de me marcar, hein? No meu Instagram, @Maiara com Y, Krigner com K. E aí eu quero que você me mande lá a foto, você fazendo, a sua produção pronta. E também se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar comigo, eu tô sempre por ali respondendo tudo, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito e até a próxima. Obrigada! Maiara do céu, o que foi isso? Muito obrigada, viu, por abrir as portas da sua casa. Que receita gostosa! Dá pra fazer nesse feriado e comer um prato diferente a cada dia. Um montão. Um montão. Maiara Krigner no Instagram, tá? @Maiara Krigner com Y Maiara. E lembrando, as receitas, os ingredientes você encontra no @Gazeta Mulheres. Já está no ar, acabei de olhar. Então passe por lá para anotar também. Só faltou...